Chegou um paciente no departamento de emergência com cetose diabética e você teve dificuldade? Semana que vem tem prova. Tem cetose diabética e você está com dúvida? Então fique tranquilo, porque o plantão é nosso. Roda a vinheta, roda a vinheta. O nome cetoacidose diabética já fala muito sobre a doença. Ceto de corpo cetônico, acidose de acidose metabólica e diabética, que é a etiologia da acidose metabólica. Os pacientes com diagnóstico de diabetes mellitus têm 4 P's como características principais, que é poliúria, polidípsia, polivagia e perda ponderal. Pacientes com cetoacidose diabética tem como quadro clínico principal náusea, vômito e dor abdominal. Pacientes que chegam com essas características clínicas no departamento de emergência têm que ter como diagnóstico diferencial pensado a cetoacidose diabética. E existem 3 fatores precipitantes básicos. O primeiro é a primodescompensação. O paciente não sabia que tinha diabetes e abriu o quadro. O segundo é a má aderência medicamentosa. E o terceiro fator precipitante e principal são os processos inflamatórios infecciosos. Em todos esses pacientes, a gente tem que pedir um destro da entrada. E se esse destro vir acima de 250, tem que pensar como diagnóstico cetoacidose diabética. Vale lembrar que só existe uma causa que eu posso ter cetoacidose diabética com um destro menor do que 250, que são os pacientes que tomam ISGLT2. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico de cetoacidose diabética. Esses pacientes têm que ser coletado gasometria arterial na entrada. E o diagnóstico se dá com o pH menor do que 7,3, com o destro maior do que 250 e com cetonemia positiva ou com cetonúria fortemente positiva, que é o quê? Uma urina 1 com 3 ou 4 cruzes de corpos cetônicos. E por que os pacientes com diabetes formam corpos cetônicos? Porque eles fazem lipólise. Eles usam os lipídios como fontes de energia. E nessa produção, nessa gliconeogênese, a gente forma 2 ácidos importantes. Um é o acetoacético e outro é o ácido beta-hidroxibutírico. E agora a parte principal. Como que eu vou tratar esse paciente? Nunca mais vai esquecer. Tratamento de CAD é VIP. A professora perguntou do 4º ano, tratamento de CAD é VIP. Volume, insulina e potássio. A primeira coisa que a gente vai falar no tratamento da CAD é do bicarbonato. E por que ele não está no VIP? Porque o bicarbonato é uma conta de exceção. A gente só vai fazer bicarbonato se esse paciente tiver um pH abaixo de 6,9. E como que a gente faz bicarbonato se o pH for abaixo de 6,9? 1 ml de bicarbonato de sódio a 8,4% tem 1 mEq. Então a gente vai fazer 100 mEqs, que é 100 ml, em 400 ml de estouro fisiológico. Vai dar uma solução de 500 ml e a gente vai correr isso em 2 horas, em bomba de infusão contínua, que a produção vai colocar uma bomba aqui. Ó. E a primeira coisa do VIP é o volume. A gente vai fazer entre 1 e 1,5 litro de volume. E vai deixar de manutenção de 250 a 500 ml por hora. A segunda coisa é o potássio. E por que o potássio é a segunda coisa? Porque para entrar... Para entrar não, né, Thiago? Porque para entrar a bomba de insulina, eu tenho que ter uma dose correta de potássio. Se o potássio for menor do que 3,3, eu não posso entrar com bomba de insulina. E por quê? Porque se você for relembrar lá as causas de 5H e 5T de parada, hipocalemia e hipercalemia é uma causa de parada cardíaca. Então, potássio menor do que 3,3, eu não posso entrar com a bomba de insulina. Eu vou repor uma ampola de cloreto de potássio a 19,1%. E vamos lá nessa dica. Uma ampola de cloreto de potássio a 19,1% tem 25 mEqs de potássio. Como que eu vou repor isso? Eu vou repor uma ampola em 250 ml de soro fisiológico para correr em 1 hora e depois dessa 1 hora eu vou recoletar um novo potássio.
Se o potássio for maior do que 5,3, eu não preciso repor potássio e só entro com a bomba de insulina. E se o potássio for entre 3,3 e 5,3, eu reponho potássio com insulina. E como que eu reponho o potássio? Lembra que a gente falou que esse paciente vai receber de 250 a 500 ml por hora de volume? Eu reponho uma ampola a cada, que são 25 mEq, a cada 1 litro da solução infundida. Ou seja, se eu deixar 250 ml por hora, vai correr uma ampola, 25 mEq, em 4 horas. E agora eu vou falar da pedra angular do tratamento da cetose diabética, que é a insulina. Eu já vi o potássio? Já. Posso entrar com bomba de insulina? Posso. Como que eu vou tratar esse paciente? Com insulina regular. Eu vou fazer de ataque 0,1 unidade por quilo. Ou seja, num paciente de 80 quilos, vou fazer 8 unidades em bolos de insulina regular. E vou deixar na bomba 0,1 unidade quilo-hora. Ou seja, nesse paciente eu deixaria 8 ml hora. Por quê? Porque como que eu monto a bomba? Eu monto a bomba com 100 unidades de insulina regular em 99 ml de soro fisiológico. Isso vai dar 1 unidade para 1 ml. A gente vai coletar a gasometria arterial de 2 em 2 horas e vai fazer o destro de hora em hora. Por que a gente faz o destro de hora em hora? Para fazer o ajuste da bomba de insulina. Se esse destro cair menos do que 50 miligramas por decilitro, eu tenho que dobrar a bomba de insulina, ou seja, esse paciente vai para 16 ml hora na bomba. Só que se ele cair mais do que 70 miligramas por decilitro, eu diminuo pela metade, ou seja, essa bomba iria para 4 ml hora. Uma coisa muito importante é eu ver o sódio. E como que eu vejo o sódio? O sódio é sempre o sódio corrigido, ou seja, eu pego o sódio e a glicemia. Toda glicemia acima de 100 mg por decilitro, eu adiciono 1,6 ao sódio. Vou dar um exemplo para ficar muito fácil. O destro veio de 200 mg por decilitro e o meu sódio é 130. Ou seja, é 130 mais 1,6. 131,6 é o sódio corrigido. Isso é muito importante porque se o sódio corrigido for menor do que 135, eu mantenho a hidratação com soro fisiológico. E se for maior do que 135, eu mantenho com soro ao meio. Lembrar que o que mata o paciente com CAD não é a hiperglicemia, é a acidose metabólica. Então, se o destro ficar menor do que 250, eu entro com soro glicosado para esse paciente e mantenho a bomba de insulina até atingir os critérios de resolução da CAD. E quais são os critérios de resolução da cetoacidose diabética? São 3. É o pH acima de 7,3, o BIC maior do que 15 e o anion gap menor do que 12. A gente vai deixar aqui embaixo a fórmula do anion gap. Eu não preciso atingir os 3 para desligar a bomba de insulina. Se eu atingir 2, eu já estou autorizado a desligar a bomba de insulina. Porém, para desligar a bomba de insulina, eu preciso ter calma. Como que na prática clínica a gente desliga a bomba de insulina? Vocês vão ver que existem múltiplos protocolos e eu vou falar o que a gente mais usa. Primeiro, atingiu os critérios? Atingiu. Então a gente vai ter que fazer insulina subcutânea nesse paciente. Normalmente a gente pega 0,4 unidade por quilo. Faz 0,4 vezes 70 aí, só para eu dar um exemplo. Divide por 3. Então, um grande exemplo. Faz conta que esse paciente tem 60 quilos. 0,4 vezes 60 é 24. A gente dividiria isso por 3, porque a gente vai insulinizar esse paciente plenamente. Ele vai tomar insulina 3 vezes ao dia. E a gente já vai explicar como. Dividindo por 3, vão dar 8 unidades. Como que a gente faz? A gente pega 4 unidades de insulina regular e 4 unidades de insulina NPH e aplica nesse doente. E libera dieta. E após 1 a 2 horas, a gente desliga a bomba de insulina. E agora, gente, para completar, para fechar a aula, eu vou falar como que eu trataria um paciente com cetoacidose diabética. Então, vamos lá fazer um exemplo. Chegou um paciente de 60 quilos no meu departamento de emergência com diagnóstico de cetoacidose diabética. Eu já tenho o diagnóstico. Primeira coisa, eu vou ver o BIC.
O BIC é maior do que 6,9? Nesse paciente em específico de exemplo, é. Então, eu não vou fazer BIC. Vou para o próximo passo. O próximo passo é hidratação, volume. Já fiz 1 a 1,5 litro na primeira hora e agora eu vou deixar 250 ml de volume por hora para esse paciente, tá bom? O potássio desse meu paciente veio de 4,2. Então, eu estou autorizado a começar a bomba de insulina, porém, eu tenho que fazer a reposição de potássio. Lembrar que naqueles 250 ml de volume por hora que está entrando, eu vou colocar uma ampola de cloreto de potássio a 19,1%. E como que eu vou dar insulina para esse paciente? Eu vou dar 6 unidades de insulina regular em bolos e deixar a bomba a 6 ml hora. E depois de 3, 4 horas eu atingi os critérios de resolução, eu preciso desligar minha bomba de insulina. Então eu vou fazer aquilo que a gente já sabe. 0,4 unidades por quilo, que vai dar 24 unidades. Vou dividir isso por 3, ou seja, 8 unidades. Vou aplicar, só um exemplo, faz de conta que são 8 horas da noite. Vou aplicar 4 unidades de insulina regular e 4 unidades de insulina NPH. Vou liberar a dieta para esse paciente e 9 ou 10 horas da noite eu vou desligar a bomba de insulina. Só para a gente não esquecer, esse paciente vai ficar nas primeiras 24 horas com correção de destro de 4 em 4 horas. Curte o vídeo, comenta, manda pergunta, segue a gente no Instagram e fique tranquilo, porque o plantão é nosso. Isso foi bom, não foi?